Nesta primeira edição, homenagearemos a todos os professores grajauenses nas pessoas de dois dos nossos grandes mestres. A saudosa professora Marli Nascimento de Araújo Lima, uma mulher forte, exemplo de postura e compromisso com a educação, formadora incansável de outros professores. E também do nosso ilustre professor Oswaldo de Jesus Barros, figura inconfundível de nossa cidade, amado por seus alunos e de biografia igualmente inspiradora. Hoje nós estamos reunidas aqui para falar sobre um tema tão importante que é a valorização do professor, né, o Dia do Professor. Eu preciso fazer uma observação antes de iniciar a nossa conversa, que hoje nós estamos aqui essencialmente entre mulheres. Eu tenho participado de muitas reuniões aqui em Grajaú com homens importantes e eu tenho visto poucas mulheres. E eu pensei hoje, vendo essa nossa mesa, que talvez as mulheres não estavam presentes nessas reuniões porque estavam dando aula. E isso me deixa, de certa forma, muito orgulhosa. Orgulhosa como mulher, orgulhosa como ter sido ensinada majoritariamente por mulheres. É você notar que o professor, ele gosta do que ele está fazendo. Ele ama o que ele está fazendo. Deixa de ser uma profissão e passa a ser uma missão. Um motivo para se viver. E eu acho que a professora Vera Alice sabe muito bem falar sobre isso, não é? Quando se fala na profissão de professora, como você disse, que é a missão, realmente a palavra que vem em primeiro lugar é inspiração. Um professor inspirado, ele inspira realmente seus alunos. É emocionante falar disso, gostaria de deixar claro em primeiro lugar, porque eu digo que não foi eu que escolhi minha profissão. Eu fui escolhida pelo magistério. Ele me escolheu primeiramente. Eu também fui criada, educada entre professoras ainda naquela fase que não está como nós estamos hoje, né? Assim, essa questão da valorização, a questão da valoração. Havia valoração, porque hoje, eu te digo, quem me inspirou foram pessoas que hoje não têm o curso que nós temos, não têm as oportunidades que nós temos. Minha primeira professora, estava até falando a respeito disso ontem, a professora Oneides Miranda. Hoje, a professora Oneides é aposentada e dá aula para crianças do bairro, alfabetizando. Quer dizer, uma pessoa dessa, ela serve de inspiração para qualquer pessoa. E é esse tipo de inspiração é que eu procuro. Não é valorização de cargos, de dinheiro, né? É esse tipo de valoração que a gente procura. É cada vez que a gente vê um aluno da gente que conseguiu se formar. Gostaria de fazer uma pausa, abrir um parêntese em relação a isso, porque muita gente ainda fala assim, eu fico orgulhosa quando eu vejo que um aluno meu se formou em medicina. Gente, eu fico maravilhada quando eu encontro com um ex-aluno meu dentro da escola, estagiando. Que ele escolheu também ser professor. Porque enquanto, né, a gente percebe, a gente sabe da questão da desvalorização, mas ainda existe eles que acreditam na gente. E é o que motiva a gente. Às vezes a gente fica imaginando que é a gente que os motiva, mas eles também são inspiração para a gente. Porque a gente acredita neles, né, como a construção de um mundo melhor. Eu sempre falo assim, da forma mais egoísta de se fazer educação, levantando bandeiras. Eu levanto a bandeira, deixo bem claro, antirracismo e antimachismo. São as minhas bandeiras, são muitas bandeiras que existem. Mas se cada professor levantasse uma delas, o mundo seria bem melhor. E como eu levanto essas bandeiras, eu não deixo que aconteça nada em relação a isso, não naturalizo nada dentro da sala de aula. E eu digo assim, a forma mais egoísta de se fazer educação seria a gente construir um mundo melhor para os filhos da gente. E eu construir um mundo melhor para meus filhos, não é só educar meus filhos, dar o melhor para eles. Melhorar a vida das outras pessoas, porque são pessoas que vão conviver com eles. Essa é a minha maneira de fazer a educação da forma mais egoísta. Muito obrigada, professora Vera Alice. Sua fala foi realmente inspiradora. Além de ter professores inspiradores, a gente precisa saber como escolher esses professores, não é isso? Tem o professor que vai direcionar, tem o professor que vai coordenar. E aí uma das missões difíceis é escolher aquele professor que vai gerenciar a todos os professores. Nós temos aqui do lado a
Dona Lenilce, nossa madrinha do projeto. A Dona Lenilce foi prefeita de Grajaú entre 93 e 96. Esse cargo de prefeito tem muitos obstáculos, né? E um deles, eu imagino, muito importante, é o de escolher quem vai gerenciar todos os professores, como eu tinha dito, né? Quem será o secretário de Educação. É um cargo importante, né? E aí eu queria saber, da Dona Lenilce, como foi essa missão de escolher uma pessoa para ficar com uma pasta tão importante quanto a pasta da educação? Realmente, eu atualmente já me considero assim, mais aposentada, com menos atividade, mas desde que uma coisa seja para o bem do nosso município, eu estou sempre disponível. Agora eu queria dizer para vocês o seguinte: quando a gente assume o cargo de prefeito, como foi meu caso, tive essa oportunidade, o povo me deu essa oportunidade de confiança. Um dos maiores desafios realmente é escolher a equipe de trabalho. Porque o sucesso da administração não é do prefeito, é da sua equipe toda de trabalho. Então, se ele entrega os cargos das secretarias a pessoas realmente compromissadas, não é? E que tenham vocação para a missão que vão exercer, a administração vai muito bem. E, graças a Deus, nós tivemos o tirocínio de escolher com muito cuidado as pessoas que iriam ocupar os cargos de confiança do meu governo, na época que eu fui prefeita. E tivemos a honrada, muito honrada mesmo, presença da professora Marli Araújo, comandando a pasta da educação. Aí podem me perguntar, por que a professora Marli? Porque a professora Marli, ela tinha o perfil da educação. Em termos de honestidade, comprometimento, muita experiência. Ninguém acha que tinha mais experiência naquela época para direcionar a educação do que a professora Marli. A professora Marli era um símbolo da educação. Respeitada, honesta, comprometida, atuante. Enfim, era quem realmente tinha o perfil para assumir a pasta que ela assumiu. Então, para mim, foi muito gratificante e de uma significância muito grande ter contado com a professora Marli na minha equipe de trabalho. E se vocês me derem licença, eu falarei um pouquinho sobre outra secretaria. Sim. Eu gostaria também de lembrar a importância da escolha das pessoas para assumir os cargos. A cidade tem que ter história, tem que ter memória. E a nossa Grajaú, ela é normalmente, naturalmente cultural, cheia de artistas, poetas, é assim mesmo, é nato aqui do Grajaúense. E quanto a professora Marli, nos deixou um legado muito grande em termos de educação. Um exemplo de educador. Ter tido a oportunidade de contar com o auxílio dela na Secretaria de Educação. E, fazendo um link com a sua excelente fala, tem uma frase da Fernanda Montenegro, que ela diz que não existe cultura sem educação e não existe educação sem cultura. Que são coisas, são irmãs que têm que andar sempre juntas. Eu concordo muito com essa frase, acredito que as senhoras também. E algo que a dona Lenilce citou, e que eu acho que é muito característico da professora Marli, era a postura e o compromisso dela com a educação. Ela sempre foi muito assídua, muito compromissada com o que ela estava fazendo. A minha mãe foi professora, enquanto ela era diretora, e ela comentou que a professora Marli ficava no topo da escada do CAIC esperando todos os professores chegarem. Eu achei isso muito curioso.
E a professora Cleane pode falar um pouco mais, né, sobre essa assiduidade da professora Marli. A professora Marli era extremamente comprometida e levava muito a sério a sua profissão. Realmente ela era assídua, não se atrasava, e quando faltava, a gente sabia que realmente algo a havia impedido de todas as formas de chegar até a escola. E dentre todos os pontos dessa magistral educadora, esse também era um dos que se tornava espelho para a nova geração de professores que estava entrando nesse meio. Eu, por exemplo, quando eu comecei em 92, já faz tempo, a professora Marli já era um nome solidificado no meio. E eu, como estava procurando pessoas a fim de que eu buscasse pisar em terreno seguro, porque estava adentrando em um mundo novo para mim, ela foi uma das pessoas que realmente me inspirou nisso, nesse compromisso, nessa seriedade. E apesar de que as pessoas a tinham como uma pessoa sisuda, séria demais, é porque ela economizava nas palavras e realmente fazia bom uso delas, não jogava palavras ao vento. E aí, na administração do prefeito João Pedro, foi criado o cargo de supervisora escolar. E, por acaso, o senhor me deu a graça de trabalhar junto com ela nesse cargo. E foi quando realmente eu a conheci, pelo menos uma parte dela, aquela que ela deixava se mostrar, e percebi que era uma pessoa extremamente agradável, doce. Claro que havia momentos, como todas as pessoas, que você tem que realmente levar muito a sério a coisa e dizer aquilo que tem que ser dito. Mas foi uma pessoa que me inspirou realmente, me inspirou bastante. Infelizmente, ela não foi minha professora, tenho essa mancha no meu currículo, devo dizer, de não ter sido aluna, né, da professora Marli. Tenho essa mancha no meu currículo de não ter sido aluna dela, mas foi uma pessoa que deixou realmente um legado, que deixou um nome. E a gente percebe, eu trabalhei com duas filhas dela, né, a Lucimeire e também a Carmen, e pelo que essas filhas mostravam, de saber que elas também tiveram um bom exemplo, não apenas de família, mas também de profissional. Tá? Então, a professora Marli, ainda hoje, é um dos nomes que faz com que a educação do Grajaú tenha esse renome, tanto aqui na região, quanto fora dela. Agora, vocês imaginem só a missão de substituir a professora Marli como diretora. Acredito que deve ter deixado a professora Rose um pouco com as pernas bambas, eu diria. Eu me sinto honrada em estar nessa roda de conversa. E eu me sinto mais honrada ainda em se tratar de uma roda para se falar de professores, por se falar de educadores. Eu me sinto representada e me sinto orgulhosa por isso. E em se tratar da professora Marli, de substituir a professora Marli, eu devo dizer que é uma das maiores responsabilidades que eu já tive na vida. Por quê? Porque a professora Marli, ela faz parte de um quadro da educação que é conservador. A professora Marli permeou no campo educativo, na educação tradicional. E mesmo a educação tradicional, tendo um teor rigoroso, a professora Marli deixou um legado realmente inspirador. Porque substituir a professora Marli me trouxe essa responsabilidade, mas falar de alguém que prestou um trabalho por excelência, acredito que é muito mais difícil. Mas eu posso dizer que foi uma honra substituí-la. Claro que não cheguei à altura da professora Marli, até porque o trabalho dela significou algo além de uma escola. A professora Marli, ela representou a educação num quadro geral no município de Grajaú. Mas substituir ela no CAIC, né, o antigo CAIC, foi muito gratificante, porque eu substituí uma mulher incansável, uma professora incansável e, além do mais, uma professora imparável. E essa é uma das marcas que nós, professores, devemos atingir. A ideia do incansável,
a ideia do imparável. A professora Marli, ela trabalhou praticamente até o dia da sua partida. E ela trabalhou com muita dignidade no último dia, ou seja, na última sexta-feira. A professora Marli tinha um hábito de pôr um lápis atrás da orelha. E aquilo me encantava, a ideia dela utilizar o lápis me remetia a uma ideia de muita sabedoria. E eu juntava a sabedoria com a experiência que ela possuía. Eu ouvi uma frase da Miriam Leitão que me chamou muita atenção. Ela disse: professores não deveriam se aposentar, porque professor é igual vinho. Quanto mais velho, melhor. Eu confesso que eu comungo da ideia de que professores não deveriam morrer. Não deveriam fazer tanta falta, porque a missão que é tida um professor, que se tem através de um professor, ela é imensurável. E eu concordo com a ideia de que professor não deveria se aposentar, não no sentido amplo da palavra. Eu gostaria de utilizar a fala da professora Veralice, quando ela diz sobre a professora Oneides. Quer dizer, a aposentadoria para um professor, ela representa uma paralisação de tudo aquilo que fluiu durante toda a sua vida no meio educacional. E quando o professor afasta da sua profissão e ele estabelece esse recurso de estar utilizando as aulas, estar dentro do meio educacional, isso é magnífico. E quando a gente senta para ver uma personalidade como a professora Marli, eu acredito que é visionário. É você retratar alguém, trazer alguém para o futuro e também levá-la para a posteridade pelo seu trabalho, pela sua influência, pela sua inspiração, é algo fenomenal. E professor não deveria morrer. Professor não deveria fazer falta. Professor deveria estar sempre presente, porque no campo da educação carece de professores apaixonados, carece de professores que exercem a sua profissão por paixão, professores que acordam, que se preparam e vão para a batalha e voltam à noite. E o cansaço não é da alma. O cansaço é físico, mas não é da alma. E é desses professores que a gente precisa. É dessas muitas Marlis que nós precisamos, que a educação carece. E eu me sinto muito feliz em poder substituir a professora Marli no antigo CAIC, antigo Amaral Raposo. Sei que não cheguei à altura. Sei que ninguém chegaria à altura da professora Marli, mas que o seu trabalho ficou prestado, ficou registrado e ficou traduzido para muitos de nós, professores, como uma inspiração. Mas, na verdade, a inspiração do professor é além disso. É a postura, é a personalidade, é o trabalho, é a convicção, é a paixão. E, acima de tudo, é o trabalho prestado com compromisso e muita responsabilidade. E isso a professora Marli cumpriu em todas as suas etapas. Eu, como filha de professora, vi muitas vezes a minha mãe chegar muito cansada no final da noite, depois de 3 turnos de aula, e no dia seguinte, 6 horas da manhã, ela acordar feliz porque sabia que ia para a escola. Mais recentemente, nesse contexto de pandemia, ela estava muito... Obviamente, todas as pessoas ficaram um pouco deprimidas com essa questão da pandemia, né? Que, enfim... E, especificamente, no período de férias, ela estava um pouco mais tristonha. E eu tentando identificar por quê. De repente, as aulas começaram, voltaram a ser presenciais, né, de forma dividida, mas presenciais. E ela voltou com aquele brilho todo. Eu vejo que a sala de aula é o trabalho dela, mas também é o gás. É como se fosse o ar que respirasse. E nós temos outro homenageado aqui que representa muito bem isso, né?
o amor por dar aula, o amor por estar com os alunos, por estar ali exercendo a sua missão, que é o professor Oswaldo. Tive prazer, isso no meu currículo tá bem limpinho. Fui aluna do professor Oswaldo, da 5ª série até a 8ª série, né, que hoje é 9º ano. E ele marcou muito mesmo a minha vida. Não só por ter sido meu professor, mas por ter ultrapassado esses limites da profissão de professor. E alguém que pode falar com muita propriedade do professor Oswaldo é a professora Maria Dutra, que está aqui conosco. Antes de falar alguma coisa sobre o meu colega de trabalho, Oswaldo, eu gostaria de fazer uma menção ainda sobre a Marli. A Marli, nós somos contemporâneas, tanto de estudo quanto de trabalho. Nós tivemos a felicidade de fazer o curso normal juntas, e naquele tempo era o curso que tinha à nossa disposição, aqui em Grajaú, né? E, por sinal, um curso muito bem dirigido, que era uma religiosa que dirigia, a irmã Anunciata, e vinham pessoas de outros municípios para estudar aqui, porque realmente a escola fazia jus a esse trabalho educacional dessa freira. E a Marli, nós estudamos juntas e depois continuamos o nosso trabalho no Colégio Santo Antônio. E quando a irmã Anunciata teve que deixar e se transferir para uma outra cidade, quem assumiu a coordenação da escola normal? Marli Araújo. Veja o poderio educacional que essa mulher armazenou no seu currículo. Então, substituir a irmã Anunciata seria uma coisa assim impensável, mas a Marli teve a capacidade de substituí-la e a altura, né? E quantas turmas foram formadas ainda na sua administração? Esse parênteses eu gostaria de fazer porque me tocou muito a história da Marli, porque sempre foi uma guerreira, uma batalhadora, uma aluna que nunca faltou um dia na sala de aula, nunca atrasou um trabalho, ela varava a noite, mas no outro dia, tudo aquilo que a irmã pedia, ela estava ali pronta a entregar. Então, foi uma guerreira na educação de Grajaú. E falar sobre o nosso Oswaldo, eu gostaria de dizer o seguinte, que sempre tem um vento favorável para as pessoas que sabem para onde vão. E o Oswaldo é uma dessas pessoas que se encaixa muito bem nesse contexto. O Oswaldo, como todo mundo conhece, foi um batalhador, humilde, pobre, mas que lutou pela sua própria necessidade de se formar. E eu tive novamente a graça de ser professora do Oswaldo, na escola normal, justamente na escola que nós chamávamos normal, que era o magistério. Ele fez o magistério e logo depois, por necessidade de qualificação, ele fez o PROCAD. E falar do Oswaldo é falar de uma pessoa íntegra, de uma pessoa caladinha, como alguém já mencionou aqui, mas muito sério e capaz naquilo que ele faz. Cumpridor da sua obrigação, apaixonado por educação, que até hoje ele já está em fase de aposentadoria pelo Estado, mas ele não se cansa naquela bicicletinha dele de chegar lá no colégio dele, pelo menos para dar um bom dia. Ele não está mais em sala de aula, mas ele, com aquela dificuldade física que ele está tendo, todos os dias ele vai lá no Francisco dos Reis para saber se está tudo bem. Então, um apaixonado pela educação. E só na Reunida, que ele trabalhou conosco, 20 anos de trabalho. Enquanto trabalhava no Santo Antônio, na parte da tarde, trabalhava também conosco na Reunida. Então, eu só posso me sentir lisonjeada de poder falar desse nobre colega que tem uma folha de serviço prestado, não só na Reunida, ele começou no Bandeirante, depois passou para o Gonçalves Dias, que era uma escola municipal. Ele atuou nas 3 esferas, municipal, estadual e particular. Santo Antônio, Mecenas Falcão, Nicolau Dino, deixa eu ver mais, Reunida, Arco-Íris.
eu sei que ele pôde deixar um legado muito grande na educação de Grajaú, que até hoje, quem fala do véi, ele é conhecido como véi, né? Todo mundo fala com aquele carinho, com aquele respeito, porque realmente ele foi e continua sendo um professor nota 10. Eu gostaria de acrescentar um detalhe que comprova tudo isso que a professora Maria Dutra falou sobre o professor Oswaldo. O meu filho teve a graça de ser aluno do professor Oswaldo. Ele formou-se em engenharia civil, o Ricardo, e ele sempre comentava comigo o seguinte: mãe, o que eu aprendi que me serviu assim que me serviu de fato, de base, até para escolher uma carreira, o que eu aprendi fundamentalmente de matemática, eu aprendi com o professor Oswaldo. E isso me gratifica muito, viu, Maria? Realmente, ele já me falou mais de uma vez, já falou para várias pessoas, que o que sedimentou, né, o estudo dele para escolher uma profissão de matérias exatas e que fez com que ele passasse no vestibular, na federal, na estadual, foi realmente o conhecimento que ele adquiriu de matemática com o professor Oswaldo. Eu deixo aqui, Maria, o nosso agradecimento a ele e o respeito do meu filho. E tem algo curioso na fala da professora Maria, é que quem conviveu com o véi só na sala de aula, quem não vê ele fora da sala de aula, jamais diria que ele é tímido. Porque na sala de aula ele estava no local dele. E ele sempre... Isso é algo curioso. Ele conseguia manter a disciplina, ele conseguia ser rígido e, ao mesmo tempo, ele era muito engraçado. Todo mundo adorava ele. Os alunos eram amigos de verdade dele. E eu imagino a dificuldade, né, de você conseguir manter, ao mesmo tempo, um nível de disciplina muito alto e conseguir ser amigo dos alunos, né? E uma parte disso eu sei que é porque ele era, e ainda é, né, um apaixonado pelos esportes. E alguém que pode falar muito bem disso é a professora Cleane, né? Bom, professor Oswaldo, eu tive a oportunidade de ser aluna dele por alguns meses lá no Bandeirante, no ensino médio. Infelizmente não foi de matemática, que era uma área que ele dominava muito bem. Fui ser aluna dele do componente curricular em inglês. Mas era uma escola municipal e era um período que a escola municipal capengava, né? E aí ele acabou ficando pouco tempo conosco. Mas, para minha sorte, tempos depois, quando eu fui trabalhar na Rio da Trizidela, por ocasião do concurso estadual que teve em 91, nós assumimos em 92, lá estava o Oswaldo para ser meu colega. E era uma outra pessoa, né, era uma outra influência na minha vida. Assim como a professora Marli, como eu falei, aquele jeito meio sisudo, meio sério, mas em sala de aula realmente ele fazia piada, ele brincava, ele chamava os alunos de baixinho. E no esporte, né, ele também, além de matemática, era professor de educação física. E aí ele fazia as aulas de educação física às 5 horas da manhã, aluno não faltava, muito pelo contrário. E ele realmente, nesse ponto, ele era meio rigoroso, botar para subir ladeira, para rolar ladeira, deitar, se molhar, rolar na areia. E era incrível como os alunos adoravam isso. Os dias de educação física, acordar cedo, para eles não era nenhum sacrifício, porque eles iam estar junto com aquele professor que eles gostavam muito. E ele gostava também de futebol de salão, e ele praticava junto com os alunos na hora dos treinos, e fazia desafio a eles, né? De quem dava o melhor drible. Eu vi na internet umas fotos por aí, onde ele estava lá jogando de goleiro nos times de salão aqui de Grajaú. Então, Oswaldo, além de ser grande, excelente, maravilhoso, espetacular professor de matemática,
também é um nome que as pessoas que passaram por ele nas aulas de educação física, ou como professor, ou sendo treinado por eles, também não vão esquecer. Inclusive, o primeiro campeão dos Jogos Escolares de Grajaú, que foi o Colégio Santo Antônio, tinha como diretor esportivo exatamente o professor Oswaldo da Silva Barros, o véi, ou jacaré para algumas. Outro nome que Grajaú, gente, Grajaú realmente é privilegiado por ter nomes como professora Marli e professor Oswaldo, né, como berço de ter nascido aqui nessa terra. Grajaú tem que agradecer muito a essas duas personalidades da educação. Dando continuidade ao nosso bate-papo, agora com a nossa segunda mesa, nós dividimos a mesa em duas por questões de Covid, para não aglomerarmos, e agora nós temos aqui outras pessoas muito capacitadas para falar do nosso ilustre professor Oswaldo. Temos aqui o Eduardo Casaboni, que foi aluno do professor, é psicólogo, foi aluno do professor Oswaldo de matemática e de educação física, e tem um pouco para falar sobre esse grande mestre grajauense. Olá, gente. Me chamo Eduardo. O que falar desse grande professor, né, desse mestre? Bom, o professor Oswaldo, ele foi um grande professor, um grande mestre. Ele costumava brincar muito nas aulas, né, para descontrair. Ele era aquele professor que parecia carrasco, mas no fundo ele escondia um grande coração. Ele brincava com todos, contava suas histórias para descontrair, né, nas aulas. Era o professor das segundas-feiras, dos testes, onde a gente tinha que levar folha de papel ao maço para fazer os testes, sempre muito bem-humorado, né? E também o professor da educação física, onde a gente acordava às 5 horas da manhã, cantando hinos de exército, né? Para a gente conseguir alcançar as notas e passar de ano. E então ele é um professor íntegro e aclamado por gerações. Só tenho coisas boas a dizer sobre ele, e foi o melhor professor que eu tive no ensino médio. Até hoje, quando eu vejo, foi um grande exemplo, e se eu estou aqui hoje, foi graças a ele também. Muito obrigado, professor Oswaldo. Fora da sala de aula, o professor Oswaldo é muito tímido, mas dentro da sala de aula, ele está no ambiente dele, ele consegue se soltar, ele se torna engraçado, e isso faz a diferença para o aluno. A Isadora vai falar um pouco sobre a experiência de ter um professor amigo, né? De um professor ultrapassar aquela barreira da disciplina que tem que existir, mas ele conseguir ir além disso, mantendo a disciplina e se tornando amigo dos seus alunos, né? Como que isso interfere na educação como um todo? Eu me chamo Isadora e eu fui aluna da mãe da Naomi, a Isete, né, a professora Isete, e a professora Cleiane. Elas duas foram, assim, muito importantes para a minha vida acadêmica, né, para a minha vida estudantil. Elas sempre foram muito amigas, com brincadeiras em sala de aula, e contribuíram bastante para o meu ensino. Muito obrigada, maravilhosas. Antes, eu quero dizer assim, que Grajaú, através da Secretaria de Cultura, esse momento, secretária Soraida, é muito representativo para nós do campo da educação, porque nunca tínhamos sentados para a gente fazer essa roda de conversa e falar sobre professores, seja ele em memória, seja ele ainda nosso contemporâneo, né? E entre esses professores que marcam a história de Grajaú, que Grajaú realmente, professora Cleiane, é um celeiro de cultura, e a educação é o parâmetro para essa cultura, eu devo citar aqui nessa roda uma das maiores representatividades da educação de Grajaú. Reconhecer a professora Maria Dutra como uma das colunas fortes da educação. A gente falar de educação e deixar alguns professores tão célebres fora da discussão, eu me sinto um pouco angustiada em não fazer essa referência. E eu quero aproveitar aqui, porque não sei se a gente vai ter uma outra roda de conversa, mas eu quero aproveitar aqui para dizer à senhora, professora Maria, da sua grandiosidade na nossa educação. Não tive a sorte, eu tenho essa mancha no meu currículo, Cleiane,
de não ter tido a professora Maria, né, como a minha professora. Mas eu ouço muito a minha filha falar de você, assim como eu ouço a minha filha falar da Cleiane. E para te dizer, Cleiane, a minha filha foi estudar no Reunida, né, por sua causa. Quer dizer, um professor, Maria, ele marca tanto a história, não a história individual do aluno, mas a história social da sua comunidade. E eu lembro que eu disse à minha filha, eu vou colocar a Roberta lá no Reunida da Trizidela por duas questões. Pela gestão da professora Maria e pela professora de língua portuguesa, que era a Cleiane. E eu ouço muito a minha filha falar sobre você. Eu não tive a honra de tê-la como minha professora, mas a minha filha teve a honra de ser liderada por você como aluna. E eu me sinto muito feliz. O que eu ouço falar da professora Maria Dutra, eu comprovo, né, no testemunho. Eu comprovo de ver de longe, mas eu comprovo. E a sociedade grajaoense comprova isso. Não só comprova, como chancela a senhora como uma das maiores educadoras do nosso município. E eu gostaria muito de dizer isso a você aqui, agora, porque homenagens, elas precisam ser ditas enquanto a gente tem tempo e oportunidade. Então, quero fazer essa referência a você. Como Rose falou sobre a Maria da Graça, eu a chamo de Maria da Graça. Alguns colegas a chamam simplesmente de Graça e outros de Maria Dutra. Na faculdade ela é chamada apenas de Graça e ainda hoje tem alguns colegas que é só assim que a chamam. E realmente é uma Maria muito cheia de graça, o nome realmente lhe fez jus. Dona Deusina estava realmente inspirada quando escolheu esse nome. E a Maria Rose, ao contrário de você, eu posso atestar em loco ali, porque eu vivenciei. Em abril do ano que vem nós vamos fazer 30 anos de convivência. É porque eu comecei menina, tá? Então nós vamos fazer 30 anos de convivência em abril do ano que vem. E eu lembro que antes, quando eu era adolescentezinha, eu fazia parte de um grupo de teatro da igreja, né, que era o Teagra, e teve uma vez, a gente estava todos reunidos lá, escolhendo uma personalidade para ir fazer uma palestra para nós. E a diretoria resolveu exatamente escolher Maria Dutra. E naquela época, já o nome Maria Dutra era de uma imponência assim, fora de série. Eu lembro que eu estava no Cine Teatro quando ela entrou. Gente, parecia assim que a gente estava vendo, sei lá, era uma nave espacial que estava baixando, todo mundo um silêncio, e o olhar de admiração que todos tinham. Foi o primeiro contato que eu tive com a Maria, foi esse. Não nos falamos, não sei se ela me notou, provavelmente não, que era muita gente, mas eu não esqueço desse período, e desse dia especificamente. E daí, quando eu passei no concurso, a gente estava buscando uma escola, né, para se lotar e tudo, a minha primeira ideia era ir para o Francisco dos Reis, com Fátima Maia. E daí não deu certo, né? Eu estava indo com língua inglesa. E eu lembro que eu cheguei na escola reunida e a Socorrinha Vilarins que conseguiu para mim. Eu lembro da minha primeira fala com a Maria, ela estava com o pé na cadeira, arrumando a sandália, e ela me fez uma única pergunta: estás preparada? O que eu ia dizer? Sim, senhora, né? Aqui estou aqui. E daí, a partir daquele momento, o grau de confiança que nós tivemos uma com a outra, parece que o nosso olhar se deu e veio como uma deusa, e a gente pegou e se conectou a partir daquele momento ali. A gente se conectou, e pela forma de gerir que ela tem, a forma de administrar a escola, porque a Maria da Graça, ela tinha umas reuniões em Barra do Corda, as aulas terminavam 11h30, se ela chegasse 11h25, ela ia direto para a escola. E aí, assim, não era qualquer dor de dente ou dor de cabeça que a tirava de lá, porque ela sabia do compromisso que tinha, quer dizer, o nome dela estava instaurado naquela escola ali, estava arraigado. Na verdade, Reunida e Maria Dutra acaba sendo a mesma instituição, né? E aí, quando o professor Alberto Orquiza saiu da escola Reunida e foi para o Caíque Amaral Raposo, ele deixou vaga a cadeira de língua portuguesa. Maria me olhou no olho e disse a mesma frase: estás preparada? E aí eu disse: amiga, já nasci assim. E quem trabalha na Reunida está preparado sempre. E aí, assim, então eu tive e tenho, e espero ter por mais alguns tempos, a honra de trabalhar com a Maria da Graça, porque eu sei, às vezes a gente acha que o jeito dela também é duro, que ela tem um jeito tão correto, gente, que ela vai botar as coisas no mural, ela pega a régua e começa a medir.
A gente acha aquilo meio estranho, mas o pior é que quando você vai colar uma coisa na sua casa, você faz a mesma coisa, porque não consegue mais ver as coisas de outro parâmetro, apenas desse. E é quando você percebe, menina, não é que é melhor assim? Então, quer dizer, ela tem razão. Maria da Graça, amiga, você sabe que eu estou contigo a qualquer hora, em qualquer momento. Infelizmente, nesse período, a gente não pode estar compartilhando muito, mas a Reunida está no meu sangue, está na minha alma, está na minha profissão, assim como você também está na minha vida. Essa situação toda que nós estamos, com a graça de Deus, já finalizando, nos deixou assim muito emotivos, muito sensíveis, né? Acho que não existe uma pessoa que diga que essa situação toda não lhe deixou um tanto fragilizado. E também foi uma oportunidade de mudança de vida, uma mudança de comportamento, eu acho. As pessoas esperam em Deus que tenham mudado para melhor. E hoje, nesse momento que eu sei que os homenageados desse bate-papo, dessa roda de conversa, é a nossa querida Marli Araújo, a quem eu tive assim, muito tempo de convivência, e o professor Oswaldo. Mas fiquei muito feliz, Rose, por suas palavras, pela gratidão que você tem ao meu trabalho. Realmente eu faço isso por amor. Eu já estou hoje completando, daqui a uns dias, 72 anos. Ela espantou quando eu disse 72 anos de vida. E só na Reunida são quase 35 anos de trabalho. Então, é uma vida toda dedicada àquele trabalho, sem contar os tempos de Santo Antônio, os tempos de Nicolaudino, que eu também, como Oswaldo, passei por tantas outras instituições, né? Deixei um pouquinho do meu trabalho em outras instituições, mas a do meu coração sempre foi a Reunida. Eu acho que eu não existiria se não existisse a Reunida, né? Porque a gente cria um amor por aquela casa, pelos alunos, os colegas, nós nos tratamos como família. Então eu fico muito feliz e tenho esse campo para poder fazer um bom trabalho, porque eu tenho um grupo que eu realmente, a gente tira o chapéu para ele, né? São pessoas maravilhosas, que cumpridoras das suas obrigações. A Cleane aqui eu dispenso qualquer comentário, porque ela sempre foi uma baluarte lá na nossa escola, independente de não estar agora presente, mas continua sendo a nossa professora Cleane, de tantas eras, de tantos idos e vindos, né? E sempre a gente, quando se reúne, só tem coisas boas a comentar sobre o nosso trabalho. Então, eu sou muito feliz, agradecida. Deus me fez professora, quero morrer sendo professora, porque é isso que eu sei fazer. E é isso que eu faço com muito carinho e com muito amor. Agradeço de coração as palavras e essa oportunidade de estar aqui hoje nessa roda de conversa. Queria só fazer um parêntese. Um dia, doutor Messial esteve lá visitando, não sei se a Cleane se lembra, visitando nossa escola. Nós fizemos um café da manhã e convidamos. Foi o aniversário de Grajaú, se não me engano. Aí o convidei para conhecer nossa escola. E ele virou... Não me esqueço, virou, né, é o costume. Aí ele virou para mim e disse: professora, que ele me tem uma atenção que eu respeito, sempre foi assim, em qualquer lugar. Ele, acho que pelo trabalho que vocês falaram que eu faço, ele tem um respeito muito grande por isso. Então ele bateu assim nas minhas costas e disse assim: professora Maria Dutra, nós dois, você como professora e eu como político, nós somos patrimônio tombado aqui de Grajaú. Gente, eu achei isso o máximo. Eu achei isso o máximo. Sempre que eu estou numa rodada assim, eu lembro dessa proposta dele, né, inteligente. Ele querendo dizer que a gente, pelo trabalho que já tem sido feito ao longo de tantos anos, né, então a gente realmente pode ser esse patrimônio tombado de Grajaú, né. E eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Espero que essa roda de conversa continue acontecendo, que é muito gostosa. Na verdade, hoje a gente está homenageando os professores grajauenses, ao mestre com carinho, né? Todos vocês aqui estão representando todos os professores. A gente gostaria de homenagear cada um pessoalmente, mas como a gente não pode, a professora Marli representando todos os professores que já se foram, e o professor Oswaldo
todos os professores aqui atuantes. Eu quero parabenizar e dizer que é uma missão bonita, linda. Hoje, eu procurando uns velhos papéis lá em casa, procurando alguma coisa, eu encontrei algumas cartas do meu pai para o Antônio Eduardo, quando ele estudava ainda em Fortaleza. E não existia, acho que, telefone, celular, nada. E ele escrevia, papai, muito bom datilógrafo, né? As cartas deles todas datilografadas. E eu achei muito bonitas as cartas dirigidas a ele, ao Antônio Eduardo. Tua irmã Rosângela quer estudar isso, Rosa Emília quer estudar outra coisa. Professora Maria Dutra me marcou muito também. Eu tive a honra de ser aluna, né, da professora Maria Dutra e da Marli Araújo. E foi um grande exemplo para mim. Eu admiro muito a professora Maria Dutra. E a professora Marli Araújo também era muito enérgica, muito didática e soube conduzir muito bem o que ela fez. O professor Oswaldo, eu não tive a honra de ser aluna dele. Mas eu quero dizer que todas vocês estão de parabéns, são muito queridas aqui em Grajaú, a professora Maria Dutra, a Cleiane, que a Cleiane até, eu gosto de ver quando ela fala que gosta de cheirar o livro, sentir o cheiro do livro, né? A Vera Alice, o Salve o Dino era incansável de te elogiar. E a Rode, eu tenho a honra de fazer parte, né, na Academia de Letras com ela. Eu quero agradecer a todas vocês, agradecer a Naomi pela brilhante experiência de hoje, né? Está de parabéns. E agradecer a Lenilce, que é a nossa madrinha de honra e muito querida por nós. Obrigada a todas vocês. Então, minha querida secretária, que apesar de eu estar há menos de um mês aqui na secretaria, eu já posso dizer que tem um carinho enorme. Na verdade, quem tem que agradecer sou eu, por a senhora ter dado essa oportunidade. Eu, como filha de professora, mesmo estando aqui na Secretaria da Cultura, eu puxei um pouquinho, né? E isso não teria acontecido, obviamente, se não tivesse o aval e, principalmente, o empenho da senhora. Então, sou muito grata por ter essa oportunidade de trabalhar ao seu lado e por poder ter feito esse projeto. E quero agradecer a todas as senhoras por estarem aqui engrandecendo esse momento. Se não fossem suas contribuições, esse documentário não seria nada. E, na realidade, o documentário está sendo muito mais do que eu imaginava, porque cada fala aqui foi presenteada com depoimentos brilhantes e detalhes que eu jamais imaginei que estariam aqui e que tornaram esse momento muito importante. Então, muito obrigada. Estou realmente sem palavras para agradecer e espero que nós possamos perpetuar essa iniciativa, como a secretária comentou, a Rosa, que cada ano a gente possa fazer mais, homenagear mais professores e, enfim, que Grajaú se lembre sempre dos seus mestres.